Amados irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos uma breve palavra aqui no livro de Neemias, capítulo 1. Vamos ver se é o primeiro, do verso 5 até o verso 11. A oração de Neemias. Muito propício falarmos sobre Neemias, porque Neemias ele estava começando uma grande obra em relação ao plano de Deus, em relação a Jerusalém, e ao mesmo tempo recomeçando uma obra que os seus ancestrais tinham começado lá atrás e tinham perdido. Então Neemias ele faz esta oração para que Deus pudesse dar a ele graça, força, direcionamento para ele começar uma grande obra a favor da causa, do povo de Deus, e ao mesmo tempo recomeçar o que seus ancestrais haviam perdido, conforme havia falado. Então está aí Neemias capítulo 1, verso 5, irei ler ali na tradução da igreja, os irmãos acompanham aqui. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei, neste caso o rei Artaxerxes. Amados irmãos, nós estamos entrando em um novo ano. E quando a gente fala de ano novo, nos remete a começar alguma coisa, nos inspira a começar alguma coisa, ou então recomeçar alguma coisa. Começar ou recomeçar um projeto, ir atrás de um sonho, buscar isto, dia após dia, que seja ano após ano, e em busca deste alvo. E o ser humano tem que pensar assim, ele tem que ser inspirado para começar, ou até mesmo recomeçar. Começar alguma coisa não é fácil. Tem coisas que a gente vai concluir a médio ou longo prazo. Por exemplo, um jovem hoje que queira entrar em uma universidade, dependendo do curso que ele vai fazer, ele vai ter que estudar 4 anos. Tem outros que são 5 anos. Se fizer medicina, mais anos ainda. Então, pensa comigo. Entrar numa universidade para concluir um curso depois de 5 anos é fácil ou é difícil? Tem que ter o quê? Persistência. Tem que desejar isto. A pessoa, ela precisa entender que vai pagar um preço, que ela vai precisar ter disciplina,
que ela vai sacrificar muitas coisas para poder atingir aquele objetivo. Então, começar algo, a gente, dependendo do que se busca, a gente vai receber ou concluir isto, ou atingir o alvo a médio ou longo prazo. E recomeçar é mais difícil, porque a pessoa já intentou, já buscou processos, já lutou por alguma coisa e no meio do caminho ela parou, seja qualquer motivo. E às vezes, aquilo que a pessoa vinha construindo, de repente se tornou ruínas. E para ela recomeçar, se torna mais difícil do que começar. Há situações na vida da gente que a gente precisa começar. E há situações que a gente precisa recomeçar. Tanto um como o outro, a gente vai ter que dar tempo ao tempo e lutar por isso. Esse negócio de começar e recomeçar faz parte da vida do ser humano. Você quer ver o trabalho? Hoje mesmo, rapidamente, eu estava lembrando dos meus anos de trabalho. Eu dei entrada na minha aposentadoria em 2019, está lá judicializado, está lá. Mas 35 anos de trabalho não é fácil. Daí eu fui resgatar algumas coisas. Olha só, com 18 anos eu era segurança bancária. Imagina, um menino franzino, segurança bancária, fazendo treinamento de tiro. Vê se eu tenho cara de ficar com 38 na mão. Segurança patrimonial, auxiliar de escritório, de CPD, fui caixa, assistente administrativo, supervisor de venda, palestrante, professor, e sempre começando alguma coisa e sempre recomeçando ou começando de novo. Sempre pensando que sabia algo, saía daquilo, ia aprender algo de novo. Entrar numa empresa, Darlan, conhecer pessoas, conhecer processos, criar daquele itinerário um costume dia após dia, e de repente você sai da empresa, deixa todos os colegas lá, e agora vai atrás de outra oportunidade de trabalho, vai conhecer outros processos, vai conhecer outras pessoas, vai se, habituar com outros. Isso você faz a vida inteira. Uma pessoa que está estudando, ele entra lá no ensino fundamental, está lá na 3ª série, daí deixa a amizade da classe, vai para a 4ª, deixa aquela turma, vai para a 5ª, entra no ginásio, não é mesmo? E conhece a galera, daqui a pouco você larga todo mundo, vai passando de série, daqui a pouco você pensa que tem amigos que você leva para a vida, quando você vai ver, a gente às vezes tem que aprender a deixar todos. Tem pessoas aqui, eu acredito, que já estudou ou trabalhou em um ambiente muitos anos com alguém. E de repente você fala, poxa vida, convivi com essa pessoa tantos anos, e agora, pelo curso da vida, em começar algo novo, eu tenho que me desassociar. Isso acontece até mesmo no ambiente familiar. Eu vim de uma família de 14 irmãos, você imagina como é que era aquela casa? Uma família cismática, onde a gente conversava quase brigando. Daí, de repente, um casa, outro casa, e vai, cada um vai. E daí, de repente, todo mundo pega o seu caminho e a gente aprende outras coisas. A gente estava em uma família, agora você constitui a sua, e a configuração vai mudando, e isso faz parte da vida. E nesta jornada de começo, para se atingir algo, e mesmo que você não queira, a vida vai te empurrar para isso. Há desafios maiores que são os recomeços. São coisas que você intentou e não deu certo. Aí, muitas vezes, se torna mais dolorido, porque às vezes você precisa recomeçar no meio de ruínas, no meio de entulhos. E é o que aconteceu com este homem, chamado Neemias. Neemias servia a Deus, se eu não me engano, ele era da tribo de Judá.
Ele pertencia a um povo que tinha as promessas de Deus, mas por desobedecerem à palavra de Deus, se tornaram cativos. A Babilônia foi e levou cativo o reino de Judá. E o povo de Deus ficou no cativeiro 70 anos. 70 anos. Por desobediência à palavra de Deus. E a gente vê aqui alguém buscando um começo para ele e um recomeço para o seu povo. Daí vem o tema desta mensagem: desafios para um começo ou um recomeçar. O povo de Deus perdeu seu privilégio na Terra Santa, em Jerusalém. A Babilônia foi lá e saqueou o templo, destruiu a cidade, quebraram os muros da cidade que servia de proteção. Aqueles muros tinham 12 portas, essas 12 portas foram queimadas. Enfim, a cidade, conhecida como Cidade de Deus, onde o povo de Deus, por direcionamento divino, conquistou, agora estava em ruínas. Às vezes, as promessas que Deus nos faz, de fato Ele cumpre, mas às vezes somos nós que não sabemos lidar com as promessas. E de repente, as dádivas de Deus podem se tornar também ruínas, como aconteceu com aquele povo e a sua cidade. 70 anos depois, Zorobabel, com uma turma, volta para Jerusalém, com esta vontade de reconstruir a cidade. Depois vem Esdras para reconstruir o templo. E mais ou menos 15 anos depois do retorno, ou seja, 85 anos depois, Neemias entra em cena. Quem é Neemias? Um servo de Deus, um servo que praticamente nasceu, por que não dizer, nasceu no cativeiro, mas ele sabia que ali não era a cidade dele. Ele servia o rei no palácio. Gente, quem mora no palácio de um império, passa bem, sim ou não? O homem era copeiro. Quando fala de copeiro, então era um homem que estava do lado do rei, que experimentava, na verdade ele degustava as iguarias antes do rei. Daí ele falava assim: rei, está uma delícia, pode comer. Quem gostaria de um emprego desse? Não vou nem falar do Palácio de Artaxerxes. Quem gostaria de trabalhar numa pizzaria antes de ser... Pizzaria, pode ser. Antes de servir para o povo, você fosse esse degustador. Uma churrascaria, uma bombonière. Olha que emprego bacana. Degustar uma pizza de 4 queijos antes de servir para os outros. Estou falando para quem gosta de pizza de 4 queijos. Mas aquele homem, no coração dele, ele sabia que tinha uma profecia, que tinha uma promessa de Deus para o seu povo. Ele sabia que ele nasceu no cativeiro, mesmo tendo um bom salário, uma boa comida, mesmo morando no palácio do rei, que era o império da Pérsia, gente. O império da Pérsia, o maior império da época, maior do que o próprio Egito. Ele se importava com as ruínas da sua cidade. Ele se importava com o entulho que sobrou na cidade conhecida como Cidade de Deus. E ele começou a se incomodar. Ele sabia que Zorobabel já havia retornado para Jerusalém há 15 anos antes, Esdras, mas ele sabia que a cidade ainda precisava de proteção. Os muros estavam quebrados, as portas queimadas. E ele falou: poxa, eu preciso fazer algo. Eu preciso agora, sabe, buscar a reconstrução. E ele faz esta oração. Ele pede para Deus perdoar o pecado dele, da família dele e do seu povo. Ele pede perdão pelos pecados dos teus antepassados de 70 anos atrás. Ele se importava pela sua história familiar, pela história do seu povo. Ele se importava com tudo isso.
Ele poderia ficar no palácio, poderia falar: quer saber de uma coisa? Não foi problema meu, não tenho nada a ver com isso. O problema foi de quem errou lá no passado. Mas ele se importava, ele tinha um coração sensível e ele queria reconstruir aquela cidade. Ele queria começar e recomeçar para o seu povo. Ele chega diante do rei, o rei percebe a sua tristeza, ele era de muita confiança do rei. Daí o rei disse para ele o seguinte, tipo assim: não está bom morar aqui, o teu salário não está bom, a tua função não está boa, as iguarias não está bom para você. Ele dizia: como posso estar feliz se o meu povo está sofrendo em meio às ruínas? Ele praticamente disse para o rei: me ajuda nisso. E o rei gostava muito dele e deu todas as condições para que ele pudesse então fazer o levantamento e buscar a reconstrução daqueles muros e consertar aquelas portas. Então Neemias sai com a autorização do rei, sai do palácio e vai percorrer, sabe quanto? 1.600 quilômetros, pertinho, não é? Ele sai do palácio e vai caminhar no deserto, 1.600 quilômetros. Quando a gente fala que quem tem sensibilidade, quem entende essa coisa de recomeçar, não mede distância. Ele busca isto, ele vai atrás disso. É 1.600 quilômetros, eu vou pagar o preço. Alguém vai dizer o seguinte: mas ele foi um caso pontual na Bíblia? Foi não. Quando Deus chama Abrão de Ur dos Caldeus, um império também próspero, vizinho da Pérsia, Deus fala para Abrão: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Bem, Abraão percorre quase 2.000 quilômetros. Até sair de Ur, terá descer até o Egito e ir para Canaã. 2.000 quilômetros. Às vezes Deus quer falar conosco, e eu mesmo com a condução não vou a alguns metros da igreja. Quando a pessoa quer reconstruir ou então começar algo, ela precisa ter o quê? Sabe o quê? Vontade para isso. O grande problema hoje é que quando a gente já começa a ver o tanto que a gente vai percorrer, entra a síndrome do Jaiminho. Lembrei aqui. Sabe a síndrome do Jaiminho? É o irmão Jaiminho. Qual que é a frase dele? Qual que é? Prefiro evitar a fadiga. A gente quer evitar a fadiga, gente, quando Deus nos chama para o novo, quando Deus nos chama para recomeçar. Será que vale a pena? Tem muita coisa aí, tem muitos quilômetros a percorrer, e às vezes o crente não aceita o desafio. Muitas vezes nós mesmos me ensinam nisso, um desafio de uma campanha, um desafio de umas horas a mais de joelho, um desafio de fazer um propósito diante de Deus, um desafio de falar: Deus, eu quero começar algo, eu vou começar uma faculdade, eu vou começar isso, vou começar aquilo, eu vou guardar isso, vou fazer uma poupança, ou então vou bater aqui, vou bater lá, sei lá, eu vou fazer algo. Mas entra em cena o Jaiminho. Você está pronto para a fadiga? Eu não. O começar é difícil, o recomeçar é mais difícil ainda. Mas tem um ingrediente que nos ajuda, tanto em um como o outro. Sabe o quê? Vontade, gana, que na psicologia é volição. Eu quero isto. Eu sei do prêmio que me espera do outro lado. Neemias sabia, Abrão sabia. E eu pergunto: quantos sabem nesta noite? Quantos sabem nesta noite?
Às vezes o crente então tem essa dificuldade de entrar em propósito, mas Neemias ele quis começar. Não foi problema dele aquilo. Foi problema dos teus antepassados. Deixa eu falar uma coisa. Quando a gente acha que é problema do outro, a gente fica muito confortável em deixar que o outro se vire, que o outro resolva, que o outro faça por onde. Mas aqui Neemias disse o seguinte: olha, eu sei que meus antepassados pecaram, eu me insiro nisso, eu nasci no cativeiro, eu alcancei um status bacana, mordomo do rei, ou então copeiro do rei, salário bacana. Gente, aquele homem, tente pensar em alguém que está morando em um apartamento por andar aqui, no bairro Nobre de São Paulo, seria pouco. Este homem, ele falou: não, eu tenho que começar algo em prol do reino, e eu tenho que recomeçar em prol da família. Ele olhava e sabia que, pelas informações que ele recebia, muitas pessoas estavam em Jerusalém sofrendo, a cidade estava desprotegida, havia muita humilhação. Enquanto ele comia as iguarias da mesa do rei, tinha gente passando fome. Por isso que a teologia da prosperidade não cabe em nosso meio, onde Deus pode nos elevar tamanhamente, financeiramente, quando a gente lembra do próximo passando fome. Neemias, ele lembrava do seu povo. Ele falava: esse povo, o resto que está lá, está sofrendo, está correndo um risco de ser destruído pelos inimigos. E ele então toma uma atitude. Ele percorre esses 1.600 quilômetros, porque ele tinha sensibilidade para o recomeço. Gente, recomeçar em meio à frustração, recomeçar em meio às perdas, recomeçar é difícil, não é fácil. Talvez alguém aqui vai iniciar uma faculdade de 5 anos, você vai falar: poxa, é difícil, mas você vai começar. Mas tem gente que de repente já tentou entrar em uma universidade e parou no meio, e agora você fala: poxa, eu vou recomeçar em um outro curso. Ou alguém que entrou em um caminho e deu errado, e agora será que eu tenho que recomeçar? E até mesmo um casamento acontece isso, quando as coisas não dão certo e há uma dissolução, e a pessoa fica com aquele medo, aquele trauma. Será que o novo relacionamento ajudaria ou não? Porque todo mundo tem medo de provar algo que possa dar errado de novo. Qualquer área da vida, até mesmo no ministério, quando você intenta fazer algo para Deus e de repente não deu a produtividade que você queria, será que eu devo começar de novo? Por isso que tem pessoas que abandonam o ministério, porque ele intenta, pensando em ter um caminho próspero, e de repente o resultado não é aquele que ele gostaria de ter, e ele para na fé. Gente, isso aconteceu com o profeta Elias, o único profeta que fez fogo descer do céu. Ele desafiou os profetas de Azera, de Baal, fez fogo descer do céu, se tornou vitorioso ali naquele monte, o Monte Carmelo. Mas ele não convenceu o rei Acabe e Jezabel, ele ficou deprimido, porque mesmo sendo vitorioso, ele não convenceu aqueles reis, o rei e a rainha. Daí ele ficou deprimido e falou: não vale a pena mais ser profeta. E de fato, ele foi substituído pelo profeta Eliseu. Às vezes, começar, fazer de novo, tentar de novo, lutar de novo e construir de novo em meio a ruínas é dolorido. Mas um coração sensível, que entende o propósito de Deus, que sabe das promessas de Deus e que entende pela palavra de Deus o que Deus espera dele, não do outro, ele é capaz de percorrer 1.600 quilômetros, 2.000 quilômetros, ele é capaz de
pagar o preço. E quando você fala assim, eu vou entrar nesse começo, nesse recomeço, aparece o Jaiminho do lado. Vale a pena a fadiga? Diz a palavra de Deus que Neemias não ficou paralisado pelo desespero, pela tristeza, buscou a Deus em oração, em jejum, procurando resposta de Deus, como ele poderia ajudar o seu povo a recomeçar. E ele entra em oração, pede perdão a Deus por ele, pelo seu povo. Ele resgata as promessas de Deus. Ele é sabedor do que Deus poderia na vida dele, a ponto de trocar o palácio e morar em tenda, se necessário fosse. Se Deus te chamar agora para você largar o teu trabalho para um propósito dele, você está pronto? Você está pronto para dispor umas horas a mais? Você está pronto para recomeçar algo que não é problema teu? Neemias, ele foi reconstruir, recomeçar algo que não foi problema dele. Ele poderia simplesmente falar, não é problema meu, eles que se virem. Eu estou aqui, Deus está na minha vida, me fez prosperar aqui, então está lá. Mas não, ele se condoeu. Ele viu que o próximo era o centro, não eu. O eu, quando é centro, é egoísmo. Quando o próximo é o centro, é outrocentrismo. O próximo é o centro. Eu sempre acho que o próximo sou eu. Não, o próximo é o outro. O próximo é quem está à sua esquerda e à sua direita, não é você. E se todos nós pensarmos assim, um vai ajudar o outro. E não deixar que o outro se vire por ele mesmo. Recomece. E eu quero aqui dizer, recomece, como Neemias recomeçou a favor do seu povo. Para ele foi algo novo, para o seu povo um recomeço. E a gente precisa fazer como ele fez. Ele foi para Jerusalém, enfrentou aqueles que estavam dizendo, olha, não recomece porque não vai dar em nada. Teve muitas vozes dizendo para ele não mexer com aquilo. Teve muitas pessoas dizendo, este povo merece isso. Tinha gente dizendo, esse povo ainda recebeu pouco. Esse povo pereceu 70 anos, tem que perecer mais 70. E é isso mesmo. Neemias teve que enfrentar isto. Ele não teve que enfrentar somente do meio do entulho, levantar um muro para proteger a cidade e colocar as portas nos seus lugares. Ele teve que ser crente para não ouvir as vozes dizendo, não vale a pena a fadiga. Quantos de nós, às vezes, já ouvimos, não vale a pena. Não vale a pena lutar por ele, por ela, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. E isso aí está aí. E a gente precisa entender qual é o propósito de Deus, que Ele tem reservado para nós. E nós estamos entrando em um novo ano, que nos inspira a começar ou a recomeçar alguma coisa. E a gente aprende na vida, querendo ou não, começar e recomeçar. Coisas que dão certo e coisas que não dão certo. E quando não dá certo, a gente precisa ter força para recomeçar. Você quer ver um outro exemplo? Eu falei daquele do trabalho, eu vou falar das questões ministeriais. Eu me converti numa igreja com 17 anos de idade. Conheci os irmãos da igreja, toquei na banda, cantei no coral, participei dos trabalhos. E de repente fui auxiliar, fui para o diaconato, aquela igreja maravilhosa. Um dia um pastor, indicado pelo presbitério, me levaram para o presbitério. Daí o pastor falou assim para mim, João, quando você chegar no presbitério, arrume suas malas, deixe a mala pronta. Mas está tão bom aqui. E passou uns dias,
pastor falou: você vai dirigir uma congregação. Aquela congregação não tinha coral, não tinha orquestra, não tinha nada. Começar. Daí, depois de 3 anos lá, as coisas ajustando, conhecendo novas pessoas, novos processos na igreja, o pastor disse: agora você vai para outra. Conhecer novas pessoas, novos processos, novos desafios. Daí você fica mais 3 anos lá, o pastor fala: agora você vai para outra igreja. Você vai para outra igreja. E a gente vai aprendendo a conhecer pessoas e distanciar delas, a fazer trabalhos, a entrar em novos processos e começar outros. E de fato isso é um grande problema para nós, se a gente não estiver debaixo de submissão. A gente já viu situações muitas vezes de você falar para alguém na igreja: olha, você vai deixar de fazer isso e vai fazer aquilo. Pronto, a pessoa vai embora. Gente, ele está tendo uma oportunidade de crescer mais. É igual um emprego. Às vezes você recebe uma promoção: ah, mas será que sou eu? Eu não sou capaz. Porque a gente nem na promoção, ganhando mais, a gente prefere ficar onde? Onde a gente está. Então os desafios nos elevam, nos aperfeiçoam e quem sabe nos dá melhor ganho na esfera financeira e também espiritual. Paulo diz que nós podemos provar todos os dons. Você é batizado com o Espírito Santo, o Senhor pode te usar em profecia. Você evangeliza, o Senhor pode te levar para missões. Você toca, Deus pode te levar ao longe através da música. E Deus estava tocando no coração de Neemias, dizendo para ele: agora é tua vez. Você vai ter que sair do palácio. Você vai ter que se juntar ao teu povo, à tua origem, de fato a tua essência, quem tu é, debaixo dos meus propósitos. E ele se rendeu e deixou o palácio pelas ruínas. A gente precisa muitas vezes sair do nosso palácio, das nossas iguarias, das mesas, para poder sentar com aqueles que nos pertencem e falar: ó, Deus quer te salvar, Deus quer trabalhar na sua vida, Deus quer te perdoar, Deus quer te elevar. A gente precisa ter coragem para estas coisas. Você fala assim: mas isso não é fácil. Não é. Imagina se não foi fácil, se foi fácil para Deus. Deus se fez carne. Deus é cercado, Cristo era cercado por bilhões de anjos. E ele sai do céu para se tornar gente e andar no solo empoeirado do deserto da Judeia. Porque ele teve sensibilidade. E ele veio resolver um problema que não era dele. Ele veio resolver um problema que era nosso. Mas nós por nós mesmos não tínhamos condições para aquilo. Neemias viu isso. Ele falou o seguinte: o povo de Deus por eles mesmos vão ter muitas dificuldades. Eu vou lá. E ele foi, reconstruiu o muro. Tinha gente falando assim para ele: ô Neemias, vem aqui, a gente quer bater um papo com você, vale a pena isso, a gente quer discutir. Ele falou: não, eu não posso descer daqui porque eu estou em uma grande obra. Às vezes quando você está numa grande obra, vem até pessoas trazendo informações para te distrair. E você tem que estar focado na reconstrução ou no começo das coisas. Neemias então reconstrói os muros e reforma as portas. Trazendo para uma linguagem figurada, muro servia para proteger a cidade. Por isso que ele se preocupou com o seu povo. O seu povo estava sem proteção. Eu vou reconstruir o muro. E reconstruir o muro, proteção. Trazendo para nós numa linguagem figurada, Efésios 6,13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa, pois, resistir o dia mau e ficar firme. Como está teu muro? Tem coraça aí?
Está dando para resistir os dias maus? Ou a gente já está capenga? Quando a gente está capengando e quase pedindo a conta, é porque o muro já caiu há muito tempo. E a gente precisa ter força para reconstruí-lo. Tomar a armadura e resistir firme. Muro, gente, na vida de um cristão é couraça, é armadura. Neemias reconstruiu o muro e reformou as portas. Porta significa muitas coisas para nós. Lá tinha a porta das ovelhas, porta do peixe, porta velha, porta do vale, porta do monturo, porta da fonte. As 12 portas, com as suas nomenclaturas, na época de Neemias. Essas portas foram queimadas. E é verdade. Quando o inimigo vem e não vê proteção suficiente, o muro vai para baixo, a proteção vai embora, e as portas são queimadas. Trazendo para nossas vidas, pastor Darlan, a porta das ovelhas, de repente na nossa vida já queimou. Ovelha é sinônimo de paz, ovelha é sinônimo de Cristo. Ele, como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca diante dos seus algozes. Ele foi o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ovelha fala de obediência. Às vezes essa porta na nossa vida já queimou. Muito desobediente, muito na contramão do que Deus espera. Essa porta tem que ser o quê? Tem que ser reconstruída ou reformada. A gente precisa se submeter à palavra de Deus e falar: Senhor, tem uma natureza ruim, e nós temos, não se engane. É a graça de Deus, é a obediência à palavra de Deus que nos faz ser sinônimo de ovelha. Diz a palavra de Deus que a igreja, os crentes, é o aprisco do Cristo. E quando a gente não tem esta porta da ovelha bem resolvida em nós, a gente fica muito colérico, sangue quente, que não leva desaforo. Tem gente que fala: eu não entro, olha, eu faço de tudo para não entrar numa briga, mas também quando entro, não saio mais. É porque a porta da ovelha, o inimigo já queimou há muito tempo. Ele já teve acesso a essa porta. A porta do peixe é sinônimo do ministério da pesca. Quantas pessoas, evangelista, ganhador de almas, não fazem isto mais? O inimigo já queimou essa porta. A porta velha, gente, que nos remete à velha criatura, para a gente olhar para aquela porta e falar: essa porta é velha. Nos faz lembrar da velha criatura. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos tem a velha criatura dentro aí de vocês? Levante a mão. Pode levantar a mão todos, por favor. Levante todos. Ela está aí. Quem disse que não? Ela está aí. O problema é que ela está silenciada. Quando você alimenta a nova criatura, você enfraquece a velha. Você alimenta a nova criatura com as coisas do céu, a velha criatura fica adormecida. Quando a gente deixa de alimentar com os alimentos do céu, a velha criatura vai ficando courada, porque a gente vai alimentando com as coisas do mundo. E a porta velha, a gente tem que ficar esperto, porque a velha criatura está dentro de nós. Uma outra porta que o inimigo queimou é a porta do vale, que dava acesso ao vale. Gente, deixa eu falar uma coisa para você: não se iluda, o vale fará parte da sua vida. O vale fará parte da sua vida. Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Eu venci o mundo. Ele está dizendo para nós: o vale existe.
Mas eu venci o mundo e vou te ajudar neste vale. Você não vai andar neste vale sozinho. Ele vai andar como bom pastor te conduzindo neste vale. Mesmo que seja o vale da sombra da morte. O vale existe. Tem gente que, sabe, parece alpinista. Luta a vida inteira para subir no Everest. Lá em cima, depois quando ele consegue subir, ele fica um minutinho, cheguei. Daí ele tem que descer para onde? A nossa verdade está no vale, não está no topo do Everest. A nossa verdade não está nas vitórias diárias que a gente tem. A gente usufrui delas, mas a nossa realidade é nos ajudar no vale. Então não se iluda, quem diz que essa porta não existe, existe, e a gente tem que entender que ela tem que ser reformada e estar lá, porque existe, e Deus vai te ajudar no vale. A porta do monturo era por onde o lixo da cidade saía. Essa porta não pode estar fechada não. Essa porta tem que estar aberta, porque lixo você tem que fazer o quê? Jogar para fora, liberar o lixo. E que lixo? O lixo físico, descartável, orgânico, eu sei o que eu faço. O coletor vem e leva embora. A gente sabe até com o processo para reciclar lixo, o plástico, o metal e assim por diante, né? E o orgânico pode virar até adubo e sabe lá o que mais. Mas o lixo da alma, a gente não sabe o que faz com ele. Aqui nesta rua, toda segunda, quarta e sexta, passa aí o caminhão coletando os lixos. E eu tenho a preocupação, nós temos a preocupação, você tem, eu sei disso que você tem, de no dia certo, naquele horário, o que você faz? Você não convive com o lixo, convive? Não, você vai lá e põe ele para fora. Porque se deixar lá, vai dar bicho, vai dar inseto, vai dar o cheiro. Agora o lixo da alma, do monturo, eu preciso me preocupar com ele. E eu preciso descartar isso. Às vezes é a questão do perdão, da resolução, da falta de comunhão e tantas questões. O inimigo muitas vezes, o que ele faz? Ele arrebenta a porta do monturo onde o povo levava o lixo e põe uma parede para o lixo ficar lá dentro. Daí a pessoa fica o quê? Apodrecendo com lixo. E fica cheirando mal na alma. E a pessoa doente na alma. A gente precisa derrubar essa parede, colocar a porta como tem que ser. E todo dia, gente, disciplina. Lixo em casa tem que ter disciplina. Sim ou não? Saber coletar e dar o destino. Então esta porta do monturo, você tem que ter disciplina com ela. Eu preciso ter disciplina com ela. Neemias foi lá reformar essa porta, dizendo, gente, todo o lixo da cidade, não é pela porta da fonte, nem do peixe, nem do gado, é por esta. Gente, o lixo só pode sair por um lugar, por uma única porta, para poder ter acesso ao perdão e à saúde mental e espiritual. Porque muitas pessoas adoecem, falta de perdão, falta de tolerância, de longanimidade, pavio longo. A palavra longanimidade é pavio longo. Quantos são pavio curto aqui? Ninguém, graças a Deus. Quantos são pavio longo? Quantos são uma bomba? Gente, levanta a mão, todo mundo. Levanta a mão bem alta aí. Todos nós somos uma bomba. Todos. A diferença é o tamanho do pavio. A longanimidade é paciência. Às vezes alguém te arrebentou em palavras. Você fica ali e o pavio fica... Daí você fala,
não vale a pena. Daí você apaga o pavio. O fogo não chega na bomba. Você é uma bomba, cuide do pavio. Então a gente precisa ter esta consciência. A porta da fonte precisa ser restaurada. Fonte fala do Espírito Santo, da busca do avivamento. Neemias estava avivado. Gente, só o avivamento é capaz de fazer você reconstruir no meio do entulho. Você vê essas guerras que tem por aí? Imagine esse povo tendo que reconstruir suas casas em cima do entulho. Às vezes tem pessoas que passam guerras na vida, que só sobra, sabe, pedra e pedra, entulho, e do meio disto, ele vai ter que reconstruir a sua vida. E somente Deus te avivando é capaz disso. Porque para ir para debaixo da ponte, você pensa que é fácil? Fala para mim, é fácil ou é difícil? Você quer ver como é difícil? Você quer ver? Ô Dac, vamos lá. Você que viveu na rua, hoje é servo de Deus, deixa eu fazer uma pergunta para você. O camarada fala o seguinte, ele está com a síndrome do Jaiminho. A fadiga, vou evitar a fadiga. De uma vez reconstruir, eu vou para debaixo da ponte. Ele chega lá tranquilo? Ele chega lá e fala, vou armar minha barraca aqui, ou já tem alguém lá dizendo, sai daqui? Até para ir para debaixo da ponte, ou dormir na sarjeta, tem que tomar cuidado. Porque já tem gente lá dizendo, esse espaço é meu, te vira. O Dark sabe disso. Vivenciou isso. Reconstruir é dolorido, mas a entrada de um novo ano nos ajuda. O Espírito Santo de Deus está dizendo para nós que a gente pode começar algo hoje, mesmo que seja a médio ou longo prazo. O Espírito Santo de Deus está dizendo que a gente pode recomeçar algo que virou ruína. O Espírito Santo está dizendo para nós que Ele nos ajuda. Como? Ele vai resgatar a porta da fonte, onde corre, sabe, um rio que flui para a vida eterna. Foi o que Jesus falou para a mulher samaritana. Tem a fonte aí? A porta da fonte está aí? Opa, está jorrando água aí? Porta das águas, porta dos cavalos, que fala da destreza. Porta das águas é a palavra de Deus. Resgatar a leitura da palavra que nos lava. Porta dos cavalos é força, destreza, pronto para a guerra. Porta do gado, serviço, resgatar o serviço. Jesus veio para servir e não para ser servido. Esta porta tem que estar restaurada na nossa vida. Quando esta porta existe na nossa vida, a gente está pronto para toda e qualquer obra na casa do Senhor. A porta do serviço está pronta aí? Está restaurada aí? Vontade de servir a Deus. E a porta oriental? A porta oriental, ela foi restaurada, porque os judeus sabem que pela porta oriental entrará o Filho de Deus, inaugurando o seu reino milenar. Hoje, a porta oriental em Jerusalém, há 500 anos, na época lá do Império Otomano, eles fecharam aquela porta, porque eles falam que o Messias não vai entrar ali. Até mesmo os árabes sabem que a porta oriental, o Messias vai entrar por ali. Esta porta oriental na nossa vida, ela tem que estar restaurada, porque nós amamos a vinda do Senhor. Quantos amam a vinda do Senhor ou já perderam a esperança? É um tempo de começo e de recomeço. Eu não sei se a gente tem que começar ou recomeçar alguma coisa, mas você sabe. Você tem uma escolha. Se você olhar que as coisas podem acontecer a médio e longo prazo, você não vai sair da onde está. Mas se você olhar pela fé, pela mesma graça que Neemias recebeu,
você vai dizer como Neemias disse: eu estou pronto. Senhor, usa-me, a mim, para ajudar o teu povo. Eu peço perdão pelos meus ancestrais, pelos meus parentes, por mim. Eu peço até perdão pelos pecados que eu não cometi, mas eles cometeram. Mas eu me uno a eles, para o bem do teu propósito. Hoje é noite de recomeço, gente. Talvez você entrou aqui dizendo o seguinte: é o fim. Fim do quê? Para Deus é recomeço. Recomeço. Às vezes é o fim para quem está em uma mesa cheia de iguarias e não quer ter a mesma disposição de Neemias. É o fim para quem está no meio de ruínas e fala: não vale a pena. Aí tem muita fadiga. Mas pode ser o começo ou o recomeço. Essa palavra aqui, ela vem nos ajudando para que na entrada deste ano a gente acredite que a gente comece ou recomece. Está cedo ainda. Hoje é dia 6 de janeiro. Começou 7 de janeiro. O ano começou agora, Darlan. Dá para olhar esses 1.600 quilômetros? Vale a pena. Vale a pena, porque Deus está no negócio. Deus está nos conduzindo nisso. E onde Deus está, Ele nos ajuda. Ficamos em pé, irmãos. Vamos orar. Vem aqui, pastor Darlan. Coloque a mão no teu coração. Se você quiser vir à frente, venha. Se você tem um propósito para começar algo ou recomeçar, vem aqui à frente. Nós vamos orar, Deus vai te ajudar. Você pode ficar aí mesmo, mas se você quiser vir aqui num ato de fé, vem aqui para Deus te ajudar. Começar algo que você possa alcançar amanhã ou a médio, longo prazo. Deus sabe, só Deus sabe esse negócio. E você? E você? Deixa eu falar uma coisa. Às vezes, a distância, o médio e longo prazo, gente, para quem tem contentamento, é igual a cabeça de uma criança, passa tão depressa. Passa tão depressa estas resoluções. Quem quer o negócio, viu, maestro? Quem quer a música, aprende rápido. Quem quer algo, ele busca com contentamento. Às vezes você vê uma criança brincando, ela fica horas. Você fala, já passou 4 horas. Na cabeça dela foram minutos, porque ela tem contentamento naquilo. Quando você quer aquilo, quando você quer começar ou recomeçar com graça, vai passar rápido e as coisas vão se ajustar, porque é da vontade de Deus esse negócio. Senhor, meu Deus e Pai, aqui estão diante deste altar estas vidas. O Senhor conhece. O Senhor conhece as nossas estruturas. O Senhor conhece a estrutura dos teus servos, tuas servas. Nós te louvamos, ó Pai, porque nós cremos na tua palavra. Senhor, a tua palavra nos alimenta. A tua palavra, Senhor, nos lava. A tua palavra nos conduz como uma bússola apontando o norte. Senhor, meu Deus, vai de encontro a este coração, Pai. Nessa entrada de ano, Senhor, dê força, dê graça para este começo. Senhor, dê graça para este começo. Dê graça, Senhor, para este recomeço. Senhor, entra com providência, que o teu Santo Espírito possa, Senhor, restaurar, Senhor, os muros, restaurar, Senhor, as portas, que a pessoa se sinta, Senhor, ó Pai, protegida, acolhida, ó Pai, confiante, porque a palavra é a tua palavra quem diz isso, e nós tomamos posse nesta noite, Pai, e nós nos unimos em oração, para a glória do teu santo nome. Abençoa a vida dos teus servos, entra com providência, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Aplauda o Senhor com fé, aleluia. Podem sentar, Deus que abençoe.